Você vai abrir a sua Bíblia, neste momento, no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Vamos orar sempre, queridos, por um avivamento dentro do nosso lar, para que essas manifestações malignas sejam repreendidas em nome do Senhor Jesus. O avivamento entrando nos nossos lares, haverá uma conversão do coração do esposo para sua esposa, a conversão do coração da esposa para o seu esposo, uma conversão do coração dos pais aos filhos, uma conversão do coração dos filhos aos seus pais, e acima de tudo, queridos, haverá uma conversão do nosso coração a Deus. Deus levará salvação dentro do nosso lar. Pessoas que estão distantes de Jesus vão sentir a necessidade de receber Jesus como Salvador, de entregar suas vidas para Cristo. Diz assim Isaías capítulo 6: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada. Que alívio, glória a Deus, e purificado o teu pecado. Aleluia. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo. Nós cantamos hoje poucos hinos, mas tem hinos que nós temos vontade de cantar. Nós temos aí a mídia daquele hino, tentado não ceda, ceder é pecar. Nós temos a mídia desse hino aí. Tentado não ceda, ceder é pecar. Melhor e mais nobre, completem. Melhor e mais nobre será triunfar. Melhor e mais nobre será triunfar. Vamos louvar o Senhor? Nós temos a mídia desse hino. A igreja conhece esse hino, né? Esse hino é nosso. Esse hino é da nossa coletânea. Esse hino é cantado. Tem hinos que a gente não canta, né? Se eu fosse pedir para nós cantarmos aqui: ao Deus de Abraão louvai, você que é isso, pastor? Ao Deus de Abraão louvai. Você que é isso, pastor? Não dá para tu cantar esse hino, não. Agora esse aqui vocês dão conta. Esse é cantado ao longo da igreja. Traga a primeira estrofe dele aí. Tentado não ser, tentado não ceda, ceder é pecar.
Ainda? Não. Eu vi a irmã Ilma ali, não estou vendo mais a irmã Ilma. Quem conhece esse hino? Hã? Vamos lá. Tentado não cedas, ceder é pecado, melhor e mais nobre será triunfar, coragem, ó crente, domina teu mal. Agora muda. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Evita o pecado, procura agradar. Deus a quem pode todo amor exaltar. Não manche teus lábios com impura Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Que manso e benigno e amor sua terra, na rocha eterna, firma tua fé. Venga que teus reinos, Deus é teu ser, te espera a coroa e há de vencer. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Mais uma? Isso. Que apelo, hein? Que apelo. Que apelo. Você deu conta de cantar a letra desse hino? Isso é uma oração. Isso é uma oração pentecostal, queridos. Isso é oração de crente. Isso é oração de crente que não tem medo de fazer algumas orações diante de Deus. Glória a Jesus. Muito bem, queridos. Todos nós estamos bem familiarizados com a mensagem do profeta Ezequiel, lá no capítulo 37, dos ossos do vale, o vale cheio de ossos secos. Não dá nem para você querer colocar a igreja dentro desse vale, né? Porque a igreja do Senhor não pode ser visualizada dessa forma, um monte de ossos secos. Embora tenha muito crente morrendo, minguando, murchando na sua fé, mas não chega a esse vale de ossos secos. Nós estamos familiarizados com a mensagem de Joel, quando Deus promete o derramamento do Espírito Santo e disse: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão visão, sonharão, vossos jovens terão visão,
e até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito. E nós entendemos o cumprimento disso, queridos, lá em Atos dos Apóstolos. A igreja que nasceu em Atos dos Apóstolos, e eu entendo que é uma igreja que todos nós gostaríamos de frequentar. É uma igreja muito viva, muito dinâmica, uma igreja que se interagia com a graça de Deus, com os cristãos, com os novos convertidos. A igreja de Atos dos Apóstolos, queridos, era uma igreja que tinha uma empatia muito forte pelos novos convertidos e até pelos pecadores. Eu não postei no grupo da igreja, mas já achei interessante uma foto que o nosso irmão Fábio Arraes, do Diácono Fábio Arraes, mandou para mim. O irmão Nisso estava orando lá fora. Acho que foi hoje pela manhã, né? Depois da escola dominical. Estava orando com a mão levantada lá fora da igreja, um cidadão que estava lá, um transeunte. Acho que foi o Fábio Arraes, chegou na hora que estava com a mão levantada e tirou a foto. Mas essa é a igreja do Atos dos Apóstolos, né? Uma igreja que interage com os pecadores, que interage com as pessoas que precisam de uma libertação. Mas por quê? Uma igreja onde os ventos do avivamento sopraram, e aquela igreja nasceu da noite para o dia, ou do dia para a noite. Foi assim, uma coisa impressionante. Essa igreja que nós queremos, essa igreja que você quer, e tenho certeza, é a igreja que a sua família quer. Uma igreja que tem a presença de Deus, o mover intenso do Espírito Santo, e você vê sobrenaturais. Queridos, nós estamos aqui neste mês falando sobre avivamento. Começamos, já estamos aqui no segundo domingo passado, e nós temos trazido aqui alguns conceitos sobre avivamento. E nós sabemos que avivamento é uma campanha que a gente faz na igreja. Embora o avivamento leva a igreja a uma vida muito dinâmica, muito ativa. Nós sabemos que avivamento é uma obra que só Deus pode fazer na minha mente, nos meus pensamentos, no meu coração, nas minhas emoções. Avivamento é uma mudança radical no meu interior. Parece que é um nascer para Deus todos os dias. Avivamento é uma obra, é um mover de Deus na igreja, queridos, fortalecendo essa igreja a cada dia. Longe dessa igreja enfraquecer, longe dessa igreja esfriar na sua fé, longe dessa igreja perder a sua motivação com as coisas de Deus, com a obra de Deus, você vai perceber que essa igreja se apaixona a cada dia pelo Evangelho da cruz. Você não consegue viver se você não estiver ativamente participando do reino de Deus. Você pode ser muito bem sucedido na sua vida lá fora, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, mas ficará faltando alguma coisa na sua vida se você não estiver respirando ativamente o reino de Deus. Porque a verdade, queridos, é que avivamento vem para aquecer o nosso coração. E aí você vai descobrir uma coisa: você pode aquecer esses bancos aqui todos os dias. Nós podemos ter uma agenda muito ativa da igreja: segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e os feriados. E você pode participar de todos esses trabalhos sem faltar um. Mas vai ser muito pouco para você apenas ficar sentado nesses bancos, aquecendo os bancos. Porque quando o Espírito Santo aquece os nossos corações, você descobre por você mesmo que Deus te chamou para tudo, menos para ficar esquentando o banco. É importante nós estarmos aqui, vocês estarem aí confortavelmente sentados. Da minha parte, eu já teria até almofadado esses bancos, de uma forma assim, profissional, para você ficar mais confortável. Mas é muito pouco, queridos, para quem tem o coração ardendo
pelo reino de Deus. Avivamento, queridos, quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele simplesmente vai fazer você orar uma frase que está na oração do Pai Nosso, mas de uma forma como você nunca orou na sua vida. Aquele Pai Nosso, aquele Pai Nosso que estás nos céus, até aí é fácil, mas o que segue, o Pai Nosso que está nos céus, você vai orar de uma forma como você nunca orou na sua vida. O que é que segue? Seja feita a tua vontade. Meus queridos, um coração frio, um coração vazio, um coração distante, ele quer fazer tudo, qualquer coisa, menos a vontade de Deus. O nosso ego é grande demais. O nosso ego é muito grande. Nós temos muito ego para dizer para Deus: faça a tua vontade. Nós pulamos essa parte da oração, ou vamos falar da boca para fora, porque o nosso coração é quem dita as normas. O nosso ego é quem dita o que deve ser feito, o que nós devemos fazer. E nós temos uma vontade, nós temos um desejo, nós temos um plano, nós temos nossos propósitos, que às vezes não são os planos e os propósitos de Deus. Avivamento, queridos, são esses ventos do avivamento entrar na sua alma, entrar na minha alma e dizer para o ego: esse não é o seu lugar, esvazie esse coração, porque esse coração tem dono. Eu vim para encher essa alma. Avivamento é isso, queridos. E de repente você vai ser aquele crente que nem o pastor vai reconhecer você, que até o pastor vai estranhar você. Se nós estivermos interessados, irmãos, na obra do Espírito Santo, se nós como igreja, se nós como corpo de Cristo estivermos interessados na obra do Espírito Santo, no avivamento, nós temos certeza de uma coisa: a partir do momento que Deus começar a mover a nossa vida, mover no nosso interior, irmãos, a partir desse momento, nós vamos começar a testemunhar resultados diferentes da nossa vida. Coisas que nós valorizamos ontem, muito ontem, nós não vamos valorizar hoje. Questões que a gente tinha um foco muito bem direcionado para elas, de repente você vai tirar o foco dessas coisas. Nós vamos experimentar resultados diferentes na nossa vida. Quem ia duvidar da experiência cristã de Isaías? E ele entrou no templo, ele ingressou no templo muitas vezes. Mas da forma como ele entrava, ele saía. Ele entrou inúmeras vezes e saiu do templo inúmeras vezes. Mas todas essas idas e vindas parece que não faziam diferença na vida desse profeta. E num determinado dia, queridos, ele entrou no templo. Ele entrou no templo. Que levou Isaías
ao templo naquele dia? Será que foi a crise política e social? Porque morreu o rei Uzias. O rei Uzias foi um dos grandes monarcas em Israel. Ele promoveu muitas transformações em Israel. Melhorou o exército, trouxe paz para as fronteiras, fez grandes investimentos na vida social do povo de Deus. Sabe aquele paizão, aquela pessoa que inspira segurança, confiança? O tempo que ele governou foi um tempo de prosperidade, foi um tempo de muita paz, ninguém reclamava de nada, estava bom para todo mundo, porque o governo era um governo que temia Deus, era um governo que representava os anseios do povo. Tudo de bom aconteceu no tempo de Uzias. De repente ele morre e o povo se vê desprotegido. É por isso que no testemunho dele, a referência histórica é no ano em que morreu o rei Uzias. O que vale dizer? No ano em que Israel enfrentou uma de suas crises, no ano em que Israel vivia luto, no ano em que Israel se negava a ser consolado, ele entrou no templo. Entrou, queridos, no momento em que todas as ideias de segurança, de estabilidade, de prosperidade foram pelo ralo. E é nesse momento, queridos, que Isaías, de repente, quando ele nem esperava, as suas idas e vindas eram rotineiras, como muitas vezes nós fazemos. Ou algumas vezes nós fazemos. Nós podemos até ter o coração queimando quando chega a hora de vir para a igreja. Assim, graças a Deus, chegou a hora de ir para a igreja. Estou ansioso de chegar na igreja. Eu quero adorar o meu Deus junto com os meus irmãos. Mas, meus irmãos, aconteceu com Israel ele ter uma visão de Deus. A visão que eles teve de Deus, essa visão mudou os seus conceitos. Porque até então, queridos, ele tinha uma visão teológica de Deus. Essa visão que eu tenho, essa visão que você tem, quem é Deus para você? Quem é Deus para nós? Eu sei que Ele é um Deus poderosíssimo, Ele é um Deus extremamente santo, Ele é um Deus que conhece todas as coisas, nem saiu uma palavra da minha boca, e Ele já conhece todas as coisas. Nada se passa despercebido diante dos olhos dele. Nós temos o nosso conceito de Deus, mas é um conceito teológico. A experiência de Isaías trocou o conceito teológico por um conceito experimental. Uma coisa é dizer assim: eu te conhecia de ouvir falar. Eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Avivamento, queridos, é trocar esse conceito de ouvir falar por aquele conceito: os meus olhos te viram. Isaías, ele viu um Deus que estava sentado sobre um trono. Ele viu um Deus que governava. Ele viu um Deus soberano, um Deus que reinava de forma soberana. Deus estava sozinho nesse trono. Deus reina de forma absoluta.
Ele contemplou uma coisa que ele não imaginava. Ele tinha conceito teológico, mas quando ele viu a santidade, a grandeza da santidade de Deus, e ele vai testemunhar a sua visão numa linguagem superlativa. Ele vai dizer: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Era a forma como os serafins diziam. Ele viu essa linguagem dessa forma superlativa, porque na língua hebraica, essa é uma forma de dizer, fazer o superlativo. Pode ser repetindo 3 vezes a palavra, santo, 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 ou santíssimo. São termos equivalentes. Ele viu a santidade de Deus no seu grau mais elevado. A santidade de Deus fez com que Isaías visse uma coisa que ele nunca conseguiu ver antes. Daquela forma, viu o seu pecado, viu a sua transgressão, viu a sua iniquidade. Meus queridos, a vida cristã rotineira pode nos enganar. De repente a pessoa pode perder o temor de Deus. Quando se perde o temor de Deus, perde-se conceitos de pecado. Antes, ele podia questionar se poder levar isso aqui para sua casa. Mas de repente, leva para devolver, vê isso lá todos os dias na sua casa, mas nunca devolve. Mas de repente, as coisas vão recrudescer na sua vida. E ele começa a se distanciar no mundo do pecado, perdeu o temor de Deus, queridos, perdeu completamente o conceito de pecado. Depois, nem aqueles pecados mais escabrosos, mais danosos da vida, para ele, não é pecado. Isaías, quando viu a santidade de Deus, no seu grau mais elevado, na linguagem superlativa, a primeira coisa depois dessa visão, uma visão que, se ele teve anteriormente, havia muito tempo que ele não tinha, era conceito de pecado. Meus queridos, quando um homem de Deus, quando uma mulher de Deus, começa a fazer apologia do erro, começa a justificar o erro, começa a defender coisas que ontem ele condenava, quando ele começa a ver de forma normal o que não dá para ver como comportamento normal, porque ele perdeu o conceito de temor de Deus. Porque Isaías, eu imagino que ele nem sentia necessidade de fazer confissão de pecado ali dentro do templo. Mas quando ele contemplou, que ele foi confrontado com a santidade de Deus, ele foi confrontado com o seu pecado. Ele disse: ai de mim que estou perecendo. Alguém aqui já teve medo do inferno? Alguém aqui já teve medo de morrer e de repente, ao invés de encontrar-se com Deus, vê tudo menos Deus? Alguém aqui já teve uma experiência assim horrorosa de ter sido abandonado por Deus? Isaías sentiu nesse momento, porque ele sentiu a alma dele caindo no inferno.
Ele disse: estou caindo no inferno. Tanto tempo religioso, tanto tempo crendo em Deus, mas chegou o momento que essa crença não vale de nada. A minha alma literalmente está caindo no inferno. Eu estou perecendo. Meus queridos, uma coisa terrível. Tem um pastor lá no Paraná, salvo melhor memória, esse pastor já morreu. Eu já ouvi esse pastor várias vezes dizendo que Deus o levou ao inferno 2 vezes. E ele contou a visão do inferno. Ele sempre contava essas visões do inferno. Quando ele contava essas visões, assim: Deus, se o Senhor tiver que me levar, me leve ao céu. Eu prefiro ir ao céu, ter uma visão do céu e contar como é o céu. Não quero inferno, não. Mas eu gostaria muito de ir ao céu, ter uma visão do céu como Paulo viu, ver o que Paulo enxergou, contar o que Paulo não contou. Porque diz: não é lícito mostrar ao homem, pior ainda falar. Paulo não pôde testemunhar. Isaías, quando teve a visão do céu, ele teve a visão dele caindo no inferno. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Só o avivamento pode nos levar a essa experiência. Só o avivamento espiritual. O nosso cristianismo tradicional não vai fazer isso. Porque esses conceitos teológicos, doutrinários, são muito bons, eles são oportunos, eles são maravilhosos, mas eles servem para nos conduzir a uma experiência maior com Deus. Você, de repente, ver a majestade de Deus, você ter um encontro com o poder de Deus, você ter um encontro com a soberania de Deus, você ter um encontro com a santidade de Deus. Isso é resultado de avivamento espiritual. Todos nós sabemos, queridos, o que aconteceu na Inglaterra, com o avivamento na Inglaterra. Todos nós sabemos, já ouvimos falar sobre aquele pietismo. Todos nós ouvimos falar sobre o puritanismo da Inglaterra. Foi até profundamente criticado. O puritanismo tornou-se uma linguagem até ofensiva. Quando você chama a pessoa de puritana, a pessoa se ofende. Mas o puritanismo vem de quê? Vem do movimento, do avivamento na Inglaterra. Porque aquele povo, queridos, abandonou tudo. Deu até uma enclausurada. Mudou radicalmente a vida daquele povo. Você sabe que o puritanismo inglês afetou inclusive o relacionamento íntimo entre esposo e esposa. Esse movimento de avivamento que esteve no Brasil na década de 60, quem participou daquele avivamento, ou que ouviu falar sobre aquele avivamento, nós vimos resquícios do puritanismo inglês nesse avivamento que soprou no Brasil. Eu fui consultado, quando o pastor lá no Cruzeiro, na igreja do Cruzeiro, sobre esposas, se poderiam tomar ceia do Senhor no período que estavam menstruadas. Eu disse: que é isso, irmão? Onde você achou esse conceito? De que mulher no período da menstruação não pode tomar ceia porque é imundo, ela está imunda. Onde você buscou esse conhecimento? Você sabia que na Inglaterra, como no Brasil na década de 60,
esse avivamento que experimentou, tinha casais que fizeram um corte no lençol para o marido não ver o corpo da mulher no ato sexual, porque era pecado. O esposo vê o corpo da esposa. Não são esses os conceitos, queridos, de um avivamento. Eu sei que ele muda radicalmente nossos relacionamentos. Mas o avivamento, quando o Espírito Santo envolve, como envolveu Isaías aqui, nós vemos o pecado. A gente não tem que inventar pecado. Basta aqueles que a gente já convive com eles. Nós não precisamos inventar pecado. Inventar santidade. São coisas naturais que vêm sobre a nossa alma, que vêm sobre a nossa vida. Mas, queridos, uma coisa é certa. Deixa a nossa alma sensível a muita coisa na nossa vida que não honra a presença de Deus. Isso eu tenho certeza. Se os ventos do avivamento entrar dentro da sua casa, de repente você está tirando do seu lar coisas que estão lá e não te agradam. É muito fácil. É muito fácil. Sabia que a cozinha da igreja já foi reformada umas 2 ou 3 vezes e precisa ser reformada de novo? Porque tudo que a gente compra e coloca lá, de repente some tudo. Essas coisas estão aonde, queridos? Lá em casa não está. Você não vai achar na minha casa, você não vai achar uma caneta da igreja. Na minha casa, você não vai encontrar uma folha de papel da igreja. Então nós sabemos que nós precisamos de um avivamento espiritual. Porque avivamento espiritual é limpeza de vida, queridos. Simplesmente limpeza de vida. É um desejo que você tem de um relacionamento mais íntimo com a santidade de Deus. Não basta a gente crer em Deus. Nós precisamos trazer Deus para a nossa experiência diária. Então Isaías teve uma visão, olha que coisa linda, queridos. Olha que coisa linda. Isaías teve uma visão de si. Olha a linguagem dele. Ai de mim que estou perecendo, porque eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio do povo de lábios impuros. Primeiro ele viu ele, depois ele viu os outros. Porque normalmente o nosso cristianismo não caminha nessa direção. O nosso cristianismo é assim: eu vejo o pecado de todo mundo, mas se alguém mostrar o meu pecado, é provável que eu vou desviar da fé, porque eu acho que eu não tenho pecado. Mas ele viu o seu pecado, e só depois que ele viu o seu pecado, ele conseguiu ver o pecado dos outros. Por quê? Porque Isaías estava nivelado por baixo. E cristianismo, queridos, fé cristã, não é nós estarmos nivelados por baixo. Isso não é cristianismo. Eu faço porque todo mundo faz. Eu me comporto dessa forma porque é assim que eu vejo as pessoas agindo. Cristianismo não é você se nivelar por baixo. Cristianismo é você estar acima da média. Jesus disse: se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e dos fariseus, de forma alguma entrareis no reino dos céus. Se a vossa justiça não estiver acima dos escribas e dos fariseus, que julgavam as melhores pessoas religiosas daquela época. Agora imagina se a minha justiça estiver abaixo
da justiça dos escribas e dos fariseus. Meus queridos, Deus chama a mim e Deus chama a você para nivelar por cima, lá por cima. Se o seu pastor, você entende que ele é uma referência, se os seus presbíteros são referência para você, se os seus líderes da igreja são referência para você, que o desejo do seu coração seja ser melhor do que eles. Não para sair bater no peito e dizer, eu sou mais santo do que meus presbíteros, eu sou mais santo do que meus líderes, eu sou mais santo do que o pastor. Não é isso. Mas você entender que a sua experiência cristã passa a ser referência, e inclusive para os seus líderes. A hora que a sua experiência cristã levar você a ser uma inspiração, a ser um modelo para os seus líderes, você pode se curvar na presença de Deus. Você pode louvar o nome do Senhor e dizer, Espírito Santo me segura, porque é daqui para frente, é daqui para o alto, é daqui para cima. Voltar nenhum passo, retroceder de forma alguma. Eu quero seguir conquistando, não perdendo. Eu quero ganhar, eu não quero perder. Porque, queridos, Isaías, neste momento, ele fica apavorado diante do Senhor. Ele clamou por Deus, desesperadamente. Este homem, eu não sei se ele era um modelo para outras pessoas. Mas, meus queridos irmãos, Isaías, nesse instante, ele pediu socorro para Deus. Olha, foi um alívio. Foi um alívio. Você já teve pesadelo à noite? Aquele pesadelo horroroso, de que você estava morrendo, de que você tinha uma cobra enorme lá para te engolir, não é? E aquele ponto final na vida, e de repente você dá um grito. Eu já tive um sonho desse uma vez. Estava num lago, e eu avistei um sucuri, ao longe. A cabeça daquele sucuri, para o irmão ter uma ideia, num sonho, né? Eu estava sonhando. Era do tamanho da cabeça de um rinoceronte, de um hipopótamo. Esqueça o rinoceronte. A cabeça do sucuri era do tamanho da cabeça de um hipopótamo. E eu disse, mas que sucuri enorme! E eu tenho que sair daqui desse lago rapidinho. Eu tenho que sair desse lago. Mas quando eu pensei em sair do lago, para o lado que eu fui, a parede era muito alta e eu não conseguia, e de repente aquele sucuri estava cara a cara comigo, olhando para mim. Eu levantei a minha mão e disse, o sangue de Jesus tem poder. Eu acordei. Oh, alívio. Oh, alívio. Glória a Deus, acordei. Glória a Deus. Mas eu levantei a mão para aquele sucuri e dei um grito tão alto. O sangue de Jesus tem poder. E acordei. Eu disse, ufa, ufa, ufa. Acordei, graças a Deus. Você já teve um sonho desse? E quando não é sonho, é realidade? Como aconteceu com Isaías. Queridos, Isaías não estava sonhando, não. Ele estava dentro da igreja. Mas o que ele enxergou dentro da igreja foi o inferno debaixo dele. E aí? Até quando você sonha? E você ainda tem esta autoridade, não é? Para levantar a mão e clamar e repreender? Olha que é uma glória, quer dizer, é uma glória. Mas Isaías não estava sonhando, era vida real. Era vida real. O que acontece? Um dos serafins pega uma brasa, voa na direção dele, toca aquela brasa viva nos lábios dele com uma mensagem. Esta brasa tocou os teus lábios, o teu pecado foi perdoado e tirada a tua iniquidade.
Deus fechou a porta do inferno. Deus fechou a porta do inferno. Deus fechou a porta do inferno. E Deus escancarou a porta do reino dos céus. Deus fechou a porta do inferno. Queridos, que alívio. Porque esse sonho que eu tive, Isaías, não foi sonho, foi vida real. E de repente, queridos, ele não enxerga o inferno debaixo dele. Ele vê as portas do céu escancaradas para ele. A experiência de Paulo em Romanos capítulo 8. Queridos, avivamento, ela vai tirar você do capítulo 7. Eu queria dar um dever de casa para vocês. E para os meus amados que estão me ouvindo aí em seus lares, em outros lugares, queria te dar um dever de casa. Você lê o capítulo 7 de Romanos. O capítulo 7 de Romanos é uma angústia de alma. O capítulo 7 de Romanos é um desespero. E Paulo vai terminar o capítulo 7 com um grito: quem me livrará do corpo desta morte? Avivamento é você sair do capítulo 7 de Romanos, que só tem escravidão, só tem opressão, só tem domínio do mal sobre a sua vida, e você entrar no capítulo 8 com a expressão que consagra o capítulo 8 de Romanos. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação, nenhuma condenação. As portas do inferno estão fechadas e as portas dos céus estão abertas. Avivamento, queridos, é simplesmente te dar a consciência, o refrigério de que as portas do inferno estão fechadas para você e as portas do céu estão escancaradas. A glória é maior do que essa, queridos. Isso muda a sua forma de cantar, isso muda a sua forma de orar, isso muda a sua forma de testemunhar, isso muda a sua forma de servir a Deus, isso muda o seu cristianismo. E nós estamos aqui hoje para celebrar a ceia do Senhor, e nós queremos, queridos, orar nesse momento, mas eu não posso terminar a mensagem sem dizer o que acontece depois disso. Isaías se transformou em quê? Um profeta de Deus. Sabe aquele profeta que todo mundo tem medo dele? Aquele profeta que tem uma metralhadora giratória e ele pega essa metralhadora e é bala para todo lado. Ele vira essa metralhadora para Judá, para Israel, Edom, Moabe, Amon, Síria, Assíria, Babilônia, Egito. Queridos, ele tem uma metralhadora giratória e é um terror. Sabe aquele profeta que enxerga tudo, que vê tudo? Não é profetada não, é profeta de Deus, é homem de Deus. Ele enxerga a alma. Todo mundo passa a ter medo de Isaías. Os príncipes têm medo de Isaías. Os sacerdotes têm medo de Isaías. Eu estou falando de sacerdotes. Os reis têm medo de Isaías. O povo passa a ter medo de Isaías. Devia ter respeito, não medo. Esse respeito que você tem pelas pessoas, pelos homens de Deus, pelas mulheres de Deus, eles passam a ter medo dele, queridos. Por causa daquela metralhadora giratória que não respeita ninguém. Isaías simplesmente
se transformou no homem de Deus. Queridos, avivamento é isso. O avivamento, você precisa ter medo de avivamento. Estamos orando aqui, tivemos uma vigília sexta-feira. Mini vigília, não é vigília, uma mini vigília. Nós oramos só até 00:30. Mas pouca gente, queridos, na igreja. Quantas pessoas tinha aqui na igreja? Eu não contei, não tinha curiosidade de contar. 21 pessoas. Tivemos 21 pessoas orando aqui na igreja, queridos. Porque a igreja, queridos, avivamento é simplesmente fazer de você um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você pode me questionar e dizer: pastor, fica tranquilo, eu sou um homem de Deus. Pastor, fica tranquilo, eu sou uma mulher de Deus. Eu acredito, mas é provável que você não tenha chegado ainda à maturidade que Deus quer, como homem de Deus ou como mulher de Deus. Avivamento, queridos, é simplesmente isso: Deus dar uma trabalhada no nosso coração. Olha, tudo mudou na vida de Isaías. Tudo mudou, só isso. Avivamento, queridos, é só isso. Essa mudança que precisa ter, não é mudança que eu acho que devo mudar em você, são mudanças que Deus precisa fazer em mim e em cada um de nós. Avivamento é só isso. Amém, queridos? Posso chamar a igreja para orar mais uma vez? Se eu chamar a igreja para orar mais uma vez, a igreja virá? Virá? Virá a igreja? Mas só acontece com oração, queridos. Não tem avivamento sem oração. Então, a nossa oração aqui é a oração de Abacuque. Ouvi, Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. E dizer simplesmente: aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a tua igreja. Olha, irmão, se Deus avivar a nossa igreja, Taguatinga não vai conhecer a nossa igreja. O nosso presbitério não vai conhecer a nossa igreja. As igrejas presbiterianas renovadas do Distrito Federal não vão reconhecer a nossa igreja. Se Deus avivar, muita coisa boa vai acontecer aqui. Quem crê, diga amém. Glória a Jesus.